bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você estiver. Boa tarde a todos, está começando, de dois pelos, campeão, não campeão, que é sempre assim, né? Tá aí o Cássio, o grande Cássio, abrindo a live do terceiro tempo nesta segunda-feira, após decisão dos estaduais Brasil afora, com muita polêmica, comigo, com o João Antônio de Carvalho, com o técnico Tite. Vamos discutir tudo isso a partir de agora, é claro, falando de polêmica no campeonato. Segura aí, João Antônio. Polêmica no campeonato paulista. Cássio que fechou o gol e o Marcelo Aparecido. Tinha que ter um Aparecido, como aconteceu 25 anos atrás, para estragar a festa, né? Para tornar a festa polêmica, esquisita. Corinthians bicampeão paulista, Palmeiras reclama a beça. Está aqui o João Antônio de Carvalho, está aqui também o técnico da seleção brasileira, o técnico Tite, que com a cabeça, né, um pouco maior, tá mais pesadinho, Tite, cabelo grisalho e com a pança considerável. Fala muito! E aí, senhores, olha, eu vou deixar esse rolo para vocês aí debaterem com relação às polêmicas relacionadas ao Campeonato Paulista. Quer falar primeiro, Tite? Eu quero só fazer uma afirmação aqui. O porco ontem aprendeu que não adianta prender o Lula e deixar o Rodriguinho livre. Que boa é essa, Fred? Ai. Olha, tá você com carinha de Tite aqui, ó. Ô Tite, se você não levar o Thiago Martins para a Copa do Mundo, eu vou te derrubar. Eu que inventei você no Super Técnico em agosto de 2000, ninguém queria, J. Ávila não queria, o Hélio Silva não queria, ninguém queria que o senhor participasse porque não tinha nome, entendeu? O senhor veio ao programa com o Carlos Alberto Parreira, Carlos Alberto Silva e Zagallo e deu um show. Mas você tem que levar o Thiago Martins. E ontem, o gol do Rodriguinho foi culpa do outro back lá, o back central lá, Antônio Carlos. Né? Não foi culpa do Antônio Carlos, não. E o Moura também, o lateral do Atlético Mineiro. Não, a culpa foi do Roger, que não colocou um volante de marcação. Aí o Antônio Carlos teve que sair para buscar o jogador que tinha a bola, abriu espaço no meio e o Rodriguinho, sem marcação, fez o gol. Eu estava lendo o Agora, São Paulo Agora, o São Paulo Agora, meu jornal, e o Agora é o melhor jornal futebolístico do Brasil, entendeu? Porque os outros jornais grandões aí, eles só tem cantinhos esportivos ali, colunas pequenininhas. E eu tenho uma página inteira aos domingos, ontem fiz uma homenagem ao Palmeiras, que eu achei que ia ser campeão. Mas a verdade é que o Você foi bem em todos os pontos. Ele errou, acho que de 10, ele errou 8. Só acertei o Ceará. O Ceará e o Grêmio. O Grêmio estava na cara. Eu acho que eu errei quase isso também. Viu? Agora, o detalhe é o seguinte, o que eu estava falando mesmo? Do jogo, né? Não, do zagueiro Thiago Martins. No Agora São Paulo, eu estava falando, eu vi lá a nota dele, 7,5, entendeu? Porque ele é inexpugnável, é um zagueiro. Vou contar uma coisa para vocês que vocês não sabem. O Thiago Martins, ele nasceu numa cidadezinha lá do sul de Minas Gerais, São João Evangelista. São João Evangelista. Mas a mãe dele, a Daniela, só foi dar luz lá para ficar perto da mãe dele, da mãe dela, família e tal. E um dia, e 14 horas depois, ele saiu de São João Evangelista e foi para Muzambinho, onde ele viveu 23 anos. Mas entre o nascimento dele, com um dia e 14 horas em que ele estava a caminho de Muzambinho, ele entrou numa convulsão, bebezinho, no carro, e pararam em Cabo Verde, consultaram o médico falou, opa, não temos condição não. Não foi nada de jatinho, foi na mão de Deus mesmo. Arrumaram um carro mais veloz e foram para Belo Horizonte, a capital mundial do galo. Lá o Thiago Martins, com 2 dias de vida, ele ficou 8 dias internado, 8 para 9 dias internado num hospital que não é esse famoso aí que operou o dedinho do Neymar, porque esse é novo, foi feito na época da Copa do Mundo. Entendeu? Belo Horizonte que salvou o Thiago Martins. Parabéns ao médico que lá atrás fez isso. Ricardo Jacote Macedo, torcedor do Cruzeiro. E parabéns ao Thiago também, né? Que entrou numa roubada aí nesta zaga e é o jogador que na temporada tem mais minutos jogados pela equipe do Palmeiras. Agora, João Antônio, o grande lance do jogo foi o pênalti marcado e retrocedido na marcação 8 minutos depois pelo técnico. Não é assim que fala. Denilson Show ensinou ontem no terceiro tempo. O árbitro deu o pênalti e depois desdeu. Desdeu é mais lindo do que ágil, que ajar, Oscar Roberto Godoy. Milton Neves, se eu desse o que você tem, eu já teria parado, Neto. E o Denilson também falou, se eu cesse você, eu ia morar não na Vila Neoconé. E o Sege, né, também. O Sege faz parte. Olha, nada contra o Corinthians. Fazem tantos dias também, isso aí todo mundo é. Nada contra o Corinthians mereceu o título pelo que fez no jogo.
mais uma vez, o técnico do Corinthians, o Carille, foi muito melhor do que o seu Roger. Eu queria aqui, na sexta-feira eu falei, eu queria o Thiago Santos como volante no lugar do Felipe Melo e não uma dupla de jogadores que não são tão pegadores. Felipe Melo fez falta, esse tipo de jogo Fez falta. ele realmente organiza. Mas se não fosse o Felipe Melo, tinha que ser o Thiago Santos, um volante. Se o Thiago Santos estivesse lá, Milton, você falou do Antônio Carlos, o Antônio Carlos não teria saído para acompanhar o Matheus Vital. Quem ia sair era o Thiago Santos. E aí, quando ele saiu, abriu a brecha no meio pro Rodriguinho. Então, nada contra o Corinthians. Agora, que palhaçada. Eu já falei desde a semana passada, a minha opinião é essa. Esse negócio de arbitragem, ou decide que tem árbitro de vídeo, ou não decide. Não pode ficar com essa palhaçada que nem aconteceu ontem. Ô, João, 5 minutos depois. Mas peraí, deixa eu perguntar, o Ralf, você cometeu pênalti, o Ralf, ou não cometeu pênalti? Eu cometi um pênalti que vocês não falam. Do Borja. Vocês ficam falando do pênalti que eu cometi, que o árbitro deu e desdeu de novo. E o pênalti do Henrique no fim do jogo também, que a impressão que eu tive é que foi pênalti, mas eu vi hoje pela TV Chique de Copenhague, e ele não tocou na bola, o Henrique. Eu errei ontem na televisão, é que eu tinha uma imagem que eu me baseei nela, é claro. Agora, o Ralf, eu cometi o pênalti no Borja. Dos 3 pênaltis do jogo, o pênalti mesmo, que não teve conversa, foi o pênalti do que eu, Ralf, cometi no Borja. Eu cometi um pênalti por baixo e por cima, eu empurrei aqui e depois ainda dei uma machadada lá embaixo. E o juizão não deu, entendeu? Ali eu, Ralf, cometi realmente o pênalti. E o pênalti que eu cometi também de quem foi mesmo? No Dudu. Plasticamente foi pênalti mesmo, porque o juiz estava ali a 15 metros e tal, e sabe, pênalti tem que parecer pênalti. E o quarto árbitro se é não podia contra, ter e se é visto. contra o Corinthians, está em dúvida, não interessa. Aí, exclusiva a E o quarto confissão árbitro- do E o quarto árbitro não Inclusive. poderia ter visto. Tem uma imagem que ele aparece próximo do lance, só que ele estava coberto pelo Fagner e também pelo próprio Ralf. Ele estava numa diagonal que o Fagner estava na frente dele e depois da frente do Fagner, o Ralf com o corpo na frente do Dudu. Então não tinha como ele ter visto. A imagem clara, foi realmente uma interferência. Veio alguém de lá de dentro, que saiu do vestiário, saiu do túnel e avisou que não tinha sido pênalti, porque a televisão tinha dito que não tinha sido pênalti. A partir daí eles se borraram e voltaram É correndo. importante falar o seguinte, ó, que ainda tem alguns malas que dizem que não tem nada de árbitro de vídeo, não, por 2 motivos. Primeiro, que o erro de arbitragem, o João Avelange tinha essa bobagem. O erro de arbitragem perpetua a importância do futebol, porque o jogo de domingo ele é discutido domingo à noite, segunda, terça, quarta, quinta, e alguns erros eternos, tipo Armando Marques, tal, Copa de 66. Essa é uma conversa mole. A segunda, alguns puristas atuais, malas, dizem o seguinte: não tem nada de árbitro de vídeo, pô, o jogo está fervendo, aí para o jogo e fica lá 1 minuto e meio, 2, e a gente perde o tesão. Sabe, para o jogo. É igual você na lua de mel, de repente tem um incêndio no hotel, você tem que parar a conversa com a moça, entendeu? Com a noiva. Isso é uma bobagem. Ontem ficou 10 minutos o jogo parado. 10 minutos. Sem ter o árbitro oficial de vídeo. Se tem árbitro de vídeo, 2 minutos resolvido. Claro. Mas aí, ó, o Ralf está pedindo a palavra. Eu realmente toquei primeiro na bola, entendeu? Mas eu derrubei o Dudu. Eu fiz 2 pênaltis ontem. E olha, deixa eu te falar uma coisa pra você. Esse negócio da interferência externa é difícil de ser comprovado. É claro que o cara não vai vir a público pra falar, não, alguém viu lá na TV e me falou. Tanto que hoje. Eu vi o Mauro Betti lá no meio daquela muvuca, anula! E ele estava disfarçado sem peruca. Hoje, tanto que hoje pela manhã o árbitro está vindo a público aí concedendo entrevistas aí para todos os veículos porque ele tem alguma coisa para explicar, porque ele está atendendo todo mundo, certo? Pelo menos 4 entrevistas ele já deu. Agora Ele falou que não teve convicção e que achava que o quarto árbitro tinha convicção maior que ele pela posição. Mas se ele não teve convicção na marcação dele, eu condeno sem prova, mas com convicção, entendeu? Agora o negócio é o seguinte. Palmeiras, isso é uma gozação que está aí na internet também, com razão. Viu? O Palmeiras pediu tanto pênalti, mas tanto pênalti, quando ele teve 5 para bater, eu sou bater. Ó, é que bater pênalti no Cássio. O Cássio é muito grande, gente. O Cássio tampa o gol. Eu fui goleiro, entendeu? Apesar que eu era bonito, o Cássio é feio. Não, eu fui zagueiro e goleiro. Então o goleiro quando ele é grande, ele tampa o gol.
ele tampa o gol e os caras tremem. Agora o Lucas Lima bateu o pênalti, canhoto. Não jogou, né? Ele não jogou nada. Então, bateu, não jogou. O Lucas Lima, ele vem assim de esgueio aqui, ó. Ele já tá assim, ó, olhando o canto esquerdo ele já telegrafou. Ele vem, canhoto normalmente bate no canto esquerdo do goleiro. Entendeu? E a goleirada tá E legal. o Dudu bateu o pênalti como ele bateu os últimos 3 ou 4 pênaltis aí que ele cobrou no campeonato. Ou seja, até eu que não tenho que estudar o Dudu sabia como ele bateria o pênalti. Olha aqui, ó, pênalti, para bater pênalti, eu vou ensinar vocês, goleirada. Para bater pênalti em goleiro grande igual o Cássio, você tem que chegar, dar uma bicuda nela e seja o que Deus quiser. O gol é muito grande, cara. Ele é grande, mas o gol é muito maior que ele. Não adianta escolher cantinho e bater de ladinho. Fraco daquele jeito. Tem que dar uma porrada na testa da bola e seja. Que não, o Moisés bateu alto, tirando o goleiro grande, você tem que tirar a bola dele. Fervilhando aqui, ó. Vai, vamos Tá fervilhando. Vamos só ler aqui, ó. Jonathan Bebiano, Vinícius Henrique, o Ivan, Renato Emídio. Vai chorar na cama, aquele lugar quentinho, viu, Milton? Te manda aqui pra você. O Edvandro, é tudo pra você. Edvandro Zanoni também, Michele Oliveira Magalhães, o roubado Corinthians ganha mesmo. Ó, aqui o celular quanto? Lucas Limeira, João Elias da Cruz, pede, chora, o Corinthians é campeão. Alex Miguel também mandando mensagem pra gente. Alessandro Machlalek. O Fabrício Silva disse que é apito amigo. Wesley Carlos Fabíola tá dando nojo assistir o jogo do Corinthians. Ah, pessoal, ó, acho que não tem nada a ver com o Corinthians. Não foi o Corinthians, Não foi o Corinthians. Agora, A gente falou outro dia, por que naquele ele tem lance... que enaltecer o Carille aqui, gente. Porque O trabalho que o Carille tá fazendo desde que ele assumiu. Por que naquele lance Corinthians e Santos, que teve aquele pênalti no último minuto, que foi claramente dentro da área, a televisão também disse que foi pênalti, por que não voltaram atrás naquele lance? Agora, Por que não apareceu ninguém para dizer que, mas a gente percebeu que foi dentro da área? Também tem que ver para quem é dado, Agora né? temos que cumprimentar o Corinthians, porque eu tenho uma fazendinha também, tem uns porquinhos lá. O Corinthians, ele engordou o porco lá em Itaquera e matou no chiqueiro. Matou no chiqueiro e tá comendo torremo. A gente fala torremo, né? Entendeu? Não é torremo. Não, é gourmetizado, virou bacon, né? O Gerson Luiz, só feras. Danilo Ricardo, fico feliz pois meus pais estão felizes, mas foi estranho, hein? O Júnior Galvão mandou um chupa aqui pra você, Milton. Pra mim. É claro, Ali Martins, não serve, não tá torcendo pra Joaquim ninguém. Cruz, Pablo Borba, se não for roubado não é Corinthians, vergonha, etc. Gerlânia de Esterro, apito amigo mesmo. Pessoal, cadê os corintianos? Vamos se manifestar aqui, pô. Então duas coisas. A primeira, Marco Aurélio aqui, chupa Milton Neves. Eu quero repetir aqui. Vocês que são poucos, mas que são contra o árbitro de vídeo, porque para o jogo e para o tesão, entendeu? São 2 minutos, 1 minuto e meio, 2 minutos e meio, resolve qualquer lance lá no árbitro de vídeo. Agora ontem durou 10 minutos e vocês não estão reclamando do tempo que demorou, entendeu? Então isso é uma coisa que tem que ser falada, E a outra é que nós temos que dar realmente um crédito à arbitragem, à bandeirinha, porque sem árbitro de vídeo, meu amigo, é muito difícil. Apitar futebol é uma das 4 coisas mais difíceis do futebol. Ser bandeira, apitar, ser goleiro e transmitir futebol no rádio. A coisa mais fácil que tem é o que eu faço, que é apresentar programa depois do jogo. E dar palpite. Porque eu não erro, olha, desde o terceiro tempo nasceu em 82 e agora está indo para 35 anos e agora vamos ter a partir de domingo, hein, gente? 9 da noite, show do esporte com Milton Neves e Juju Salimene. É uma delícia, que é uma beleza. Estive com ela sexta-feira com a diretoria, parte da direção da Bandeirantes, lá no Rancho Português, na Vila dos Bandeirantes, 1051. E ontem nós gravamos muitas chamadas, fizemos piloto, vamos fazer outro piloto no sábado para valer, para domingo para valer mesmo, entrar no ar às 9 da noite. Vamos ter mais uma mulher linda lá, aliás, 2 mulheres lindas, a Colombo, né? Fernanda Colombo, que é a esposa do Sandro Meirahit. E não, agora já casou. E a Marília Ruiz, corintiana, entendeu? E de vez em quando a mala do Neto vai. Aliás, o Neto ontem tirou a roupa na estrada, na Anhanguera, na Bandeirantes de Campinas para São Paulo. O Neto tá louco de tudo, viu? Mas ele realmente ficou alegre. Então é isso aí, gente. Eu quero deixar vocês aqui, porque senão eu fico eclipsando vocês. Isso. Não, mas eclipse aqui é legal. Eu queria só que você comentasse mais uma questão relacionada a essa questão da arbitragem, para depois a gente falar de estaduais aí Brasil afora.
Imagens do esporte interativo. Pô, tô triste porque o Paysandu perdeu o título paraense. Isso Também foi outro erro meu. Olha só. O Ceará acertei, errei o Curitiba, nossa, errei o Atlético Você só Mineiro. acertou o Grêmio, porque já tá, todo mundo tinha acertado já. Olha só, imagens do esporte interativo mostram que o quinto árbitro, Alberto Poleto Maceira, vem correndo em desabalada carreira em algum instante lá na beirada do campo. E aí ele é questionado ali por jogadores e tal. O quarto árbitro encosta nele, ele fala alguma coisa, aí o quarto árbitro sai imediatamente para o canto e chamando o árbitro para passar alguma informação. Isso não tá certo. Ele já tem aqui, É um absurdo. ele já tem a comunicação ouvidal, diria Então. Denilson Show, não precisa que vão lá desbilhotar para ele. Então para que Se serve alguém, aquela tivesse porcaria? visto, se alguém tivesse visto na hora, já tinha comunicado ele que não foi. E outra, Ficava gente, esperando. ô, gente, mas é aí que tá. É que falam que pênalti é igual mulher grávida. Ou foi ou não foi, a mulher ou tá grávida. Não existe mulher mais ou menos grávida. Ou tá ou não tá. Não existe pênalti mais ou menos. Mas temos pênalti e temos pênalti. Esse do Ralf, viu, Ralf? Esse teu aí, que deu esse rolo todo, que o árbitro deu, depois desdeu, segundo o Denilson Show, ele foi um pênalti. Porque isso é passável. Caracterizou plasticamente ali a derrubada do jogador, era um pênalti passável. Se fosse um pênalti absurdo, sabe, aquele absurdo mesmo, aí tudo bem. Mas era ainda mais contra o Corinthians, porque tem que ter uma lei na FIFA, que até porque o Corinthians já foi beneficiado desde 1910, 7.324.213 vezes. E já foi ajudado e já foi prejudicado 2 vezes. Então nós temos quase 8 milhões de euros a compensar. Então, contra o Corinthians tinha que ter uma lei da FIFA. Em dúvida, contra o Corinthians e pronto. Então tudo certo. Foram 3 pênaltis ontem que o juiz não deu. Tchau. Tchau, Ralf. Olha só, Kevin Rodrigues, que vergonha, não sei o que, a mensagem já subiu. Ó. Clériston Amorim, Palmeiras gasta milhões e não consegue fazer um jogo. Francine Vieira, avante palestra. Neto Machado, Vânia Mazagão. Tadashi Bruno, campeão direto do Japão. O Thiago Carvalho manda um chupa cabeção. João Paulo Coppe, muitas mensagens por aqui, Alexandre Estevam também. Bem, no fim das contas, que apanhado que dá para fazer do Paulistão para a gente também homenagear os outros estaduais Brasil afora. De novo, o Corinthians não tem nada a ver com isso. Podem até falar que o Corinthians mais uma vez foi beneficiado, que isso já acontece há muito tempo, mas no jogo o Corinthians foi melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras ficou preso de novo no esquema que foi montado pelo Fábio Carille. E aí eu também coloco na conta do seu Roger, porque o Palmeiras sabia como o Corinthians ia jogar. Sabia que o Corinthians ia jogar da mesma forma que jogou no jogo do primeiro turno. E o Roger não conseguiu sair dessa marcação. O Roger colocou 2 jogadores leves na cabeça de área, o Moisés e o Bruno Henrique. Não colocou um jogador pegador no lugar do Felipe Melo e isso fez muita diferença. Repito aqui, o lance no começo do jogo, tá certo que os times estavam frios ainda, mas se o Thiago Santos estivesse no jogo, poderia... tudo é suposição, mas é a minha opinião. Ele poderia estar guardando a cabeça de área, ele em cima do Matheus Vital, e aí não precisava o Antônio Carlos sair, um zagueiro é pesado, tomou o drible e acabou. Além de ter tomado o drible, deixou o Rodriguinho livre, porque a posição lá era dele, para fazer o gol de 1-0 que mudou todo o jogo. Aí o Roger não mexeu bem, outra vez o Lucas Lima sumiu do jogo. Quando tem jogo decisivo, é impressionante como o Lucas Lima some, não só pelo pênalti, não jogou nada. E o Dudu também, ele corre muito, ele é voluntarioso, é esforçado, mas eu não sei que gostam tanto assim do Dudu, o torcedor do Palmeiras. Ele erra muito mais do que ele acerta. Ele está sempre com a bola, tudo bem, corre muito, mas daí a falar que o Dudu é o grande jogador do Palmeiras que resolve tudo, resolveu o que ontem? Absolutamente nada, ainda perdeu o pênalti também. Então, deixa bem claro, o Corinthians não tem nada a ver com isso, mereceu o título agora. Que palhaçada de novo. Esse negócio de arbitragem está ficando chato. Se os árbitros não têm competência, se vocês da categoria de arbitragem não têm competência para decidir um jogo, para apitar um jogo, precisam que alguém vá lá e dê um pontinho na sua orelha, então, meu amigo, vai procurar outra profissão. Você não serve para apitar. Se você não tem saco para chegar lá falando, eu marquei, eu entendo que foi e vai ser marcado o pênalti. Aí qualquer um que chega no seu ouvido e você fala assim, ah, tá bom, eu não tinha convicção. Então, ó, não é só o seu Marcelo Aparecido, tem muitos que nem ele assim. Então, meu amigo, Frank,
Esse é o meu ponto de vista. O Milton falou de árbitro de vídeo. Eu também não concordo. Acho que o jogo tem que ter erro e acerto como qualquer outro. Como qualquer outro jogo, como qualquer outra competição. Agora, se tem, deixa que tenha oficialmente, não extraoficial, não essa palhaçada que foi feita ontem. E o senhor Maurício Gagliotti também, só para encerrar, não venha colocar a culpa em Federação Paulista e jogar para a torcida e fazer biquinho com a federação, porque isso já aconteceu no Campeonato Brasileiro, já aconteceu em várias competições, não foi só no futebol paulista, no Campeonato Paulista não. Então ele jogou muito para a torcida com esse negocinho de briguinha com a federação. Olha aí, Deusdete dos Santos Souza, essas imagens aí do Esporte Interativo mostram que houve interferência. William Almeida, você não perde a oportunidade mesmo, né, Cabeção? Jorge Barreto, o Palmeiras é igual poupa-tempo, entrega o título em casa. Essa foi boa, hein? Thiago Carvalho França, mensagem sumiu. Tadashi Bruno, Matheus Leal, Júnior Firmino, Rafael Strobel, desculpa, tá chegando muita mensagem aqui, às vezes a gente não consegue ler. Anderson Potini, Petini, chupa Milton Neves. Tem vários aqui, hein? Thiago Carvalho França, aceita que dói menos. Cássio César, chora Milton Neves. O Chiqueiro é nosso. O Jorge Barreto, Wesley Carlos, só volta um pênalti contra o Corinthians. Só no Paulista foram 3 interferências a favor. Por que não interferiu nos outros jogos? Pergunta aqui o Wesley. Júnior Firmino, Adriano Rodrigues, Thiago Duetz, Charles Charrete. Tem um vídeo do Esporte Interativo, o quarto árbitro não iria falar nada, então, que a gente acabou de falar aqui. André Ferreira, Fabiano dos Santos Moreira, Robson Pereira do Nascimento, Saulo Viana, Júnior Firmino, Hudson Parker, tanta gente participando. E é o seguinte, gente, parabéns ao Corinthians, legítimo campeão paulista, pela campanha que fez, pelo conjunto que tem, pela maneira como joga, pelo técnico que tem, que sabe armar a equipe. Problema da arbitragem é problema da arbitragem, a federação e a comissão de arbitragem tem que resolver, tem que ter vergonha na cara de aceitar que existe um problema e vir a público e resolver esse problema. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Agora, se o árbitro está tão coeso assim, tão correto do que ele marcou, faz o seguinte, pede para a federação então, atenção federação, pedido que eu estou fazendo para vocês. Se o negócio foi tão correto assim, do jeito que vocês emitiram nota, do jeito que o árbitro deu 4, 5 entrevistas hoje para esclarecer, divulguem o áudio da conversa entre o árbitro e os auxiliares. Acaba com qualquer tipo de especulação, tá bom? Só a dica que fica aí. Faz isso e fica tudo certo, a federação ganha vários pontos, a comissão de arbitragem ganhará vários pontos e ficará tudo bem. Divulga o áudio. Divulga o áudio. Pra gente saber que foi tudo certo, tá bom, federação? Sem corte, tá, federação? Sem corte. Eu sei que vocês não vão fazer isso não, porque vocês também não têm essa vergonha na cara para assumir isso. Júnior Américo, vai Corinthians. Jorge Barreto, Corinthians é zica. Elton de Souza Lima, Coimbra Wagner, Fogão, campeão, melhor do Rio. Vamos chegar no Rio de Janeiro agora. Thiago Carvalho França, Emerson Ritt, bicampeão, ele escreve aqui. Adriano Souza, Vitor Prata. A questão não é o jogo, mas os times. Que final mais feio, hein? Vamos falar de Cruzeiro e Galo, vamos sim. Vamos para o Rio de Janeiro, então, onde o Vasco perdeu para o Botafogo por 1-0, golzinho no final ali do Carly, nos pênaltis, brilhou Gatito Fernandes, como brilhou o Cássio em São Paulo, e o Botafogo, olha aí, Botafogo do Alberto Valentim, saiu questionado aqui do Palmeiras, não servia, bateu o campeão lá no Botafogo, com um time bem mais ou menos, hein, João Antônio? E foi o campeonato da globalização, né? Porque no jogo anterior o Rilson é que fez o gol da vitória, agora foi o Carly que defendeu os pênaltis, foi o Gatito. O brasileiro ficou fora da decisão do Rio de Janeiro, né? Eu dizia, eu acho que era um jogo muito equilibrado. Todos os jogos, Vasco e Botafogo, recentemente, tinham terminado 3-2. Esse não teve tanta emoção, mas teve emoção até o final com o gol do Carly. Eu tinha falado que eu colocava 51% para o Vasco, mas era puro chute. Dava para o Botafogo vencer o jogo, sim, venceu, e nos pênaltis o Gatito acabou brilhando. Ele é um excepcional também pegador de pênaltis. Acho que está em boas mãos. O Botafogo também jogou com o coração aí essas últimas partidas do campeonato. Carlos Duarte Gomes, eterna piada, kkkk. Vitor Luiz Correia Leite, sou santista e estou feliz por ter dado polêmica, ô louco. Edson Roberto Junqueira Gonçalves, falem dos 40 mil que foram ao treino de Itaquera na sexta, mais 30 e tantos que foram no treino do Palmeiras no sábado, e como isso motivou os atletas. Gente, pataquado, futebol dentro de campo, discurso, torcida, isso aí é legal porque é festa, é bonito e tal, mas futebol dentro de campo, e o Corinthians foi o melhor dentro de campo. E pelo que eles ganham, não precisa essa festa toda de torcedor um dia antes para motivar, tem que ter motivação o tempo todo.
Júnior Firmino, Jorge Barreto, Adriano Rodrigues, Carlos Duarte Gomes, Rodrigo Felício, Dário Alves de Lima. O futebol é cheio de polêmicas mesmo, senão não teria graça. É isso aí, ô Dário, é isso aí mesmo, você está com toda a razão. José Jalbiro, se não for roubado na Corinthians, Júnior Firmino, Newton Anjos chupa Palmeiras, e por aí vai. Almir Nunes conosco, daqui a pouco mais interações. Campeonato Mineiro, o Cruzeiro fez 2-0 no Galo, levantou a taça o time do Mano Menezes. Esse eu não esperava, eu achava que o Atlético, pela vantagem que tinha alcançado, jogo do Mineirão, ele conhece muito bem o Mineirão também, poderia segurar o resultado. O Cruzeiro fez 1-0, acho que o Atlético deu uma tremida, como o Cruzeiro tecnicamente é superior, acabou impondo seu jogo, ganhou por 2-0 e ficou com o título. Eu não esperava, acho que o Atlético realmente não teve capacidade para segurar o time do Cruzeiro. Erandir França, o Gagliotti, com sua palavra de menosprezar o Campeonato Paulista, foi medíocre. Também acho que não precisava ter chegado a tanto. Simone Coutinho, Frank Forte, você faz muita falta no rádio. Saudade do Alexandre Pretzel também. Ó. Alexandre Pretzel, grande parceiro, grande jornalista. Pretzel está lá na Rádio Capital e a gente está por aqui, tá bom? Obrigado, Simone. O Breno Vinícius, chupa Milton Neves, atleticano enrostido. Ai. Rogério Rodrigues, o futebol perdeu a graça, sinceramente. E o Carlos Duarte Gomes, chupa cabeção. Lá no Rio Grande do Sul, aí já era favas contadas, mais 3 para o Grêmio, normal, grande trabalho, acho que é só enaltecer o trabalho do Renato Gaúcho. Quando o time passou a jogar com os titulares, o Grêmio sobrou demais no campeonato. O Grêmio ganhou de braçada. Foi devastador, né? Eu estou correndo aqui, gente, para dar tempo da gente falar de todos os estaduais. No Baiano, o Bahia venceu mais uma vez, agora no Barradão, 1-0 e a taça para o Tricolor. Um campeonato bastante polêmico lá também. A gente esperava já um jogo bem equilibrado, o Bahia jogou com inteligência, foi um time que soube segurar a pressão do Vitória, quando o Vitória mais buscou um gol para abrir o marcador, e depois fazendo 1-0, não teve jeito. Aí o Vitória tinha que virar o jogo, ficou muito complicado. O Bahia, parabéns para o Bahia, uma final equilibrada, mas o Bahia soube levar com 2 vitórias. Olha o Edson Alberto Junqueira diz o seguinte: Palmeiras igual mesário de eleição, pode até pôr a mão no título, mas sempre devolve para o dono, vai Corinthians. William Alves, mais uma vez, o 12º jogador foi desenvolvido pelo juiz, foi isso que eu entendi da mensagem dele aqui. Em Santa Catarina deu Figueirense, 2-0 para cima da Chape, ele evitou o tricampeonato da Chape, né? E o Milton Cruz sempre campeão lá com o Figueira. E o Michael Leite faz um gol. Michael Leite, jogador de velocidade, jogou no Santos, jogou no Palmeiras, teve vários problemas de contusão, até uma contusão muito grave, né? E foi surpreendente porque é difícil jogar em Chapecó, era um jogo único, a Chapecoense tinha essa vantagem, que era jogar em casa, mas parabéns para o Figueirense, soube jogar com inteligência. Lucas Nunes, aqui é Corinthians, Leide Oliveira, Eduardo César Magalhães, mande um salve para Uberlândia, a galera tricolor de Uberlândia, um abraço a todos aí em Minas, João Luiz Pires. Eu nunca tinha visto um pênalti voltar atrás. Thiago Carvalho França, o choro é livre. Corinthians campeão novamente. O Sergiones Rodrigues, abraço Frank, grande abraço Sérgio. Santana Alves, tem que se estipular um determinado tempo de marcação até a anulação de certas infrações para tentar melhorar aí a condição. No Paranaense, deu Atlético, o Curitiba venceu a primeira, 1-0, mas ontem o Furacão fez 2 para cima do Coxa e ficou com a taça. Eu esperava. Fernando Diniz. Eu esperava porque gostei muito do Atlético no jogo contra o São Paulo, ganhou o jogo que poderia ter ganho com uma folga maior ainda. É um time que não é um time, eu repito, é um time formado por jogadores que já passaram por várias equipes, mas muitas vezes esses times, quando são bem montados, eles acabam funcionando. Eu lembraria aqui um desses casos, que foi um caso realmente emblemático. Aquele da Inter de Limeira, de 86, ganhando o título contra o Palmeiras. Praticamente todo o time já tinha passado em outras equipes, grandes times. E aí foi um catadão que deu certo. Foi um catadão que deu certo. O time acabou sendo bem montado pelo Pepe e ganhou o título em cima do Palmeiras, que tinha muito mais elenco na época. Deu Náutico para cima do Central lá em Pernambuco, 2-1, né? Resultado esperado, primeiro jogo empate. Parabéns ao Central pela campanha, mas... E lá no Ceará deu vovô. Venceu outra vez o Fortaleza do Rogério Ceni e aí não tem nem como contestar, né? 2 jogos, 2 vitórias do Ceará, né? E o Rogério Ceni chegando à sua primeira decisão de campeonato. Mas também com uma equipe que tem uma capacidade de investimento menor que o Ceará, enfim, é um trabalho que também assim... gente, o Rogério Ceni pegou um trabalho e foi vice-campeão estadual, certo? Não é que eu já ouço gente criticando o Rogério por ser vice.
Não, o Ceará tem mais estrutura, a gente está falando isso, no início de trabalho. porque o Campeonato Brasileiro começa no final de semana, seguinte, o próximo final de semana. E o Ceará subiu para a primeira divisão. Então o investimento do Ceará, o budget do Ceará, ele é maior do que o do Fortaleza. E ele não ia montar um time para o Campeonato Brasileiro a partir dessa semana. Ele já montou esse time para o Campeonato Brasileiro no estadual. Então o Ceará tem uma força econômica e um elenco mais preparado que o Fortaleza. Então o Rogério Ceni chegou aonde podia e é legal para ele. Eu acho que ele agora sim está começando sua carreira de técnico. O São Paulo foi meio que uma aventura, começar num time grande, num time que tem uma cobrança exagerada. Eu acho que o Rogério, pela inteligência dele, ele vai saber subir degrauzinho por degrauzinho. João Firmino, Timão campeão, vovô campeão, Manuel diz, ajuda, é assim mesmo, Manuel, ajuda externa, Weber Antônio Pontes, manda um abraço para Vilhena, Rondônia, alô Vilhena, alô Rondônia, Edson da Costa, mais uma vez, a máfia se beneficia, não sei do que ele está falando aqui, Dudu Maciel, Robson Ladeia, Timão campeão é nóis, Kelvin Rodrigues, Zeca por Sacha, será que sai? Olha, pode ser que saia aí, hein, porque... O Inter quer o Zeca, o Santos quer o Sacha e o Santos já percebeu que fez uma pedida muito alta aí. Ô João, só dar um salve aqui para o pessoal dos estaduais aqui, as equipes campeãs pelo Brasil afora, né? O Rio Branco no Acre, CSA lá em Alagoas, o Manaus no Amazonas, Sobradinho no Distrito Federal, Serra no Espírito Santo, Goiás que venceu a Aparecidense por 3-1, o Motoclube lá no Maranhão, Cuiabá no Mato Grosso, o Remo que levou a melhor contra o Paysandu, como o Milton lembrou aqui, o Botafogo na Paraíba e o Operário no Mato Grosso do Sul, lembrando que a gente tem alguns campeonatos lá no norte, como de Roraima, Rondônia, por exemplo, que ainda estão em andamento, né? E você tem mais algum destaque olímpico, alguma coisa? Hoje eu vou com 3 destaques rápidos dos olímpicos. O futebol feminino está tendo a Copa América lá no Chile e o Brasil ganhou as 2 primeiras, inclusive no sábado ganhou do Equador de 8-0. Arrebentou o Equador e agora folga nessa rodada e vai jogar na quarta-feira contra a seleção da Venezuela. O Brasil tem 6 pontos, é líder do grupo e é importante essa competição porque é a primeira que vai dar vaga direta para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Então se o Brasil for campeão lá no Chile, o Brasil terá vaga já no futebol feminino garantido. No iatismo tivemos o troféu Princesa Sofia, que é lá em Palma de Mallorca, na Espanha, um troféu tradicionalíssimo, e o Jorginho Zarif foi o 5º colocado na classe FIM. Um resultado importante, ele foi o 3º na última regata, na Medal Race, e acabou ficando aí com a 5ª colocação no geral. O Brasil que participou em outras classes, mas com um time bem jovem, um time de futuro. E no tênis, Brasil, 14 anos o Brasil não perdia um jogo do Jornal Americano da Copa Davis e perdeu lá em Barranquilla 3-2 para a Colômbia. Estava ganhando de 2-1 até o sábado, aí ontem perdeu os 2 jogos, lembrando que o Brasil jogou sem o Rogerinho, sem o Tomás Bellucci, os 2 pediram dispensa, e sem o Bruno Soares nas duplas, mas o Bruno acabou não fazendo tanta falta porque nas duplas o Brasil ganhou, o Marcelo Melo e o Marcelo Demoliner. Mas ontem o Brasil perdeu as 2 e o Brasil está fora do playoff de repescagem para tentar voltar ao Grupo Mundial da Taça Davis, que definiu as semifinais, Estados Unidos pegando a Croácia, o jogo vai ser na Croácia, e a Espanha pegando a França. Tá legal, ó, parabéns Cássio, campeão paulista, parabéns pro Danilo, campeão paulista, parabéns pro Ralf que o Milton levou embora, e parabéns mais ou menos pro Emerson, né, que jogando futebol ele é bacana, mas faltou um aí. Com a boca aberta, eu vou te falar, hein. Faltou um. Falou que o presidente do Palmeiras como é que ele falou, tem problema mental por causa das declarações de ontem. Quer dizer, menos, né, Emerson? Parabéns aí, parabéns a todos os campeões, parabéns, João Antônio de Carvalho, pelas opiniões. Faltou um. Porque... faltou uma carinha. Faltou, eu peguei as máscaras que tem aqui tem a Paulista. Falta do Marcelo. Não, o Marcelo não jogou pro Corinthians, o Marcelo jogou contra o futebol brasileiro. Valeu, gente! Até amanhã! Um abraço! Parabéns aos campeões, aos que não foram campeões também, todo mundo, vamos que vamos. Grande semana para todos, hein?